Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre os meus filmes preferidos de 2020, nesse maligno 2020, esse ano dificílimo de 2020, que ainda bem que já passou. Então aproveito a deixa para desejar um feliz ano novo, um feliz 2021 para todos nós. E apesar de todas as dificuldades, a gente teve filmes excelentes de terror em 2020. Foram tantos que eu preciso fazer uma menção honrosa antes de entrar no top 5, evidentemente que em ordem crescente. E evidentemente que todos os filmes que eu tiver feito um vídeo aqui no canal, eu vou colocar na descrição para uma discussão mais aprofundada sobre e tal. Então eu queria começar com O Chalé, A Chorona, Possessor e Homem Invisível. Foram filmes que eu assisti esse ano passado, 2020, que me marcaram muito. O Chalé, ele é um filme de fanatismo religioso, isolamento, filme de cabana, dos diretores de Boa Noite Mamãe, Séverin Fiala e Verônica Franz, com uma atuação muito marcante da Riley Keough, que já se tornou uma das minhas atrizes favoritas dessa nova leva de terror, né? Um elenco bem enxuto ali, essa moça, essa jovem com duas crianças, e eles precisam conviver. E depois daquele início super, ultra, mega impactante, uma atuação muito marcante da Alicia Silverstone ali, que já dá o tom do filme, o tom pesado, um drama muito pesado que existe nesse filme, e os elementos sobrenaturais, o terror em si vai florescendo conforme essa convivência passa a ser extremamente problemática. Outro filme que também me marcou muito foi A Chorona, da Shudder. Não confundir com A Maldição da Chorona, aquela porcaria do Conjuro Inverso lá e tal. Esse aqui, ele pega essa lenda sobrenatural e insere num contexto sociopolítico da Guatemala. Eu não me lembro de ter assistido um filme guatemalteco antes, e esse me marcou bastante. Recomendo também, porque o terror ele é bom para dar um ponto histórico ali do que se passa naquele país, e a gente mal sabe o que está acontecendo com os países vizinhos da gente aqui, né? Outro filme excepcional é Possessor, filme novo do Brandon Cronenberg, filho de ninguém menos que David Cronenberg, um dos grandes mestres do terror, né? E eu considero o Possessor uma baita evolução do Antiviral, que é a estreia dele em longa, como diretor. Ele é um filme bem cabeçudo, difícil, que, pelo menos pra mim, ele foi fazendo mais sentido depois do impacto inicial, né? E é certamente um filme que eu vou assistir muitas vezes no decorrer da minha vida. Ele tem um apelo estético bem diferenciado, e ele tenta fazer umas transgressões com relação a esse subgênero tão vasto do horror corporal. Achei excelente esse filme. Para fechar esse início com O Homem Invisível, que é o cinemão de terror aí, né, de 2020, que, se eu bem me lembro, foi o último filme de terror que eu assisti no cinema. O Lee Whannell, que escreve e dirige, ele tem se tornado uma das figuras mais importantes para o terror enlatado, cinemão, né? Mais do que o James Wan, que enveredou para caminhos das mega produções multibiliardárias aí de filmes de super-herói e tal. Ele ficou no terror. E esse filme, mais do que isso, ele também resgata uma das criaturas, um dos monstros clássicos da Universal, né? E assim, dá vazão para um novo universo de criaturas dos monstros no cinema. Depois daquele horrível A Múmia do Tom Cruise. E vamos dizer que esse é um filme da Elizabeth Moss, que é uma das atrizes mais proeminentes, mais importantes dos últimos tempos. A atuação dela nesse filme é absurda. Filmão. Recomendo bastante. Agora vamos para o meu top 5 de terror de 2020, começando com Relic. Esses filmes que tratam de doença mental, de patologias mentais, são sempre muito difíceis. Nesse caso, é uma demência, um Alzheimer ali numa avó, e é um filme que também tem um elenco bem enxuto, é a avó, a mãe e filha. Não tem muito contato com ela, fica claro que é uma relação tumultuada, mas algo acontece e esse contato precisa ser retomado. E como o filme consegue criar analogias, né, criar essas alegorias da doença de uma forma concreta e que acaba afetando a todos. Então esse filme é extremamente marcante, são atuações muito marcantes, e uma direção muito boa da Natalie Erica James, que também assina o roteiro. Baita filme, bem traumatizante. Se você já passou, se você já teve um parente com essa doença, ele tem outras camadas de terror aí. Seguindo com Noturno, um filme que entrou ali na Bem-vindo a Blumhouse, na Amazon Prime, que certamente foi o que fez valer a pena essa empreitada aí de Amazon Prime Video e Blumhouse. O Noturno ele me lembrou muito um filme que eu adoro, que é o Black Coat's Daughter, o February, em termos desse terror crescente, né, esse terror lento que eu gosto muito, de uma menina que dedica a sua vida à música, ao piano, que é aquela atriz que fez
uma das séries que foi mais badaladas nos últimos tempos, né, que é Euphoria, que é a Sydney Sweeney. E assim, quem dirige esse filme, que inclusive é a estreia em longas, é uma diretora chamada Zu Kirk, que é bom deixar aí no radar, porque, pelo menos pra mim, deu a entender que ela tem uma veia bastante do terror italiano, dos diálogos, no visual, assim, na forma como ela constrói os momentos tensos e são pontuais, e como isso fica. Achei esse filme absurdo também, entrou na categoria de filmes que eu quero rever, porque eu tenho certeza que daqui a um tempo ele vai ter novos significados para mim. Continuando agora em terceiro lugar, O Que Ficou Para Trás, filme produção Netflix, filme difícil de ver, você termina esse filme, você fica exaurido, assim, desgastado, acabado, direção de também roteiro do Remy Wicks. Esse filme é um casal fugindo do Sudão, e que eles vão parar a duras penas na Inglaterra. Eles conseguem também a duras penas uma casa ali, estão tentando se situar, estão tentando se assentar na vizinhança, conseguir um emprego e tal. E é muito difícil, não só pelas dificuldades em si ali, físicas, políticas, sociais, mas também por conta do que acompanha esse casal lá do país deles, né? O que eles trouxeram para essa nova realidade, para essa casa. E como isso é retratado no terror, no visual, no grafismo, ali na mise-en-scène dos dois, que é o foco, né? O foco é total dos dois, com esse sobrenatural que cada vez floresce mais. Filmaço, assustador, talvez os momentos mais assustadores de 2020 em filme, para mim, assim, estejam nesse filme dos grandes, eu diria, porque teve outros dois aí que nos dois primeiros lugares são muito especiais. E o segundo lugar é Host. 2020 foi marcado também por grandes filmes no formato de falso documentário e material encontrado, como Spree. E recentemente eu fiz, né, um vídeo sobre isso, sobre mockumentaries recentes, falsos documentários recentes que me marcaram e tal. E eu comentei um pouco mais sobre alguns deles. E o Host, ele foi todo um filme de quarentena, filmado durante a quarentena numa reunião de Zoom. E ele diz muito desse ano, né? E o terror, assim, a longo prazo, quando a gente pensa no panorama geral das coisas, ele é muito importante para pontuar momentos históricos, tecnológicos, sociais, políticos, de quando eles foram feitos. E esse, com certeza, vai ser um desses. Filme que foi feito durante a quarentena, os atores não se encontraram e eles fazem ali uma reunião mediúnica, uma invocação de espíritos por esse aplicativo Zoom de reunião e tal. Ele não é necessariamente original, a menos que a gente pense no formato em si, que é algo que lembra muito uma Amizade Desfeita, né? O Unfriended, que é absurdo também, mas as atuações eles se entregam assim de corpo e alma. É impressionante. E ele é muito eficaz nos seus sustos. Muito eficaz. Assim, é montanha-russa, como eu gosto de dizer. Em termos de quando começa não para mais, e ele é 1 hora só de duração, ele é extremamente eficaz, extremamente assustador. E assim, como eu acabei de dizer, do que ficou para trás, esse aqui talvez tenha o meu momento mais assustador do ano, assim, que eu fiquei, assim, até certo ponto mal. E o meu filme favorito de terror de 2020 é o novo filme do Rodrigo Aragão, que é um dos meus cineastas da vida, que é O Cemitério das Almas Perdidas. Tive a oportunidade de assistir no Cine Fantasy, ainda bem, através lá do serviço do Belas Artes à la carte, que abriu, inclusive, o Cine Fantasy, que em 2020 a gente teve vários festivais remotos, digitais, né? Ainda bem. Espero que quando tudo isso passe, esse filme seja veiculado da maneira devida, que a gente consiga assistir O Cemitério das Almas Perdidas no cinema, porque é um baita filme, é um filme sem precedentes, eu diria, para o terror nacional. É meio que uma escalonada de tudo que ele já tinha feito, o Rodrigo Aragão, em todos os sentidos. E eu acho uma evolução natural do Mata Negra, que é o último trabalho dele. Coloca ali o São Cipriano, que é... O livro de São Cipriano é uma figura, né, um artefato muito marcante da filmografia do Rodrigo Aragão, e aí dessa vez a gente tem o personagem em si, nesse cemitério de almas aprisionadas, lá da época do Brasil colônia, dos jesuítas e dos massacrando índios e tal. E aí tem essa tradução para séculos à frente, esse choque de culturas muito bem feito. Filmaço, meu filme favorito de 2020. Assim, fiquei apaixonado, gostei muito quando vi, e ele só cresceu desde então. Então é isso, essas foram as minhas escolhas para melhores filmes de terror do ano, meus favoritos. Gostaria de saber as suas, o que você achou das minhas escolhas, qual que é o seu filme número 1 de 2020 de terror.
E é isso aí, valeu, tchau!